Abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo 11. Nós leremos alguns versículos 1 a 7, 17 a 36, 39 a 46. Mas eu vou aqui localizando os irmãos para a leitura. João, capítulo 11. Nós leremos inicialmente dos versos 1 a 7. E depois eu vou citando os demais versículos e os irmãos poderão acompanhar comigo. João 11, 1 a 7, lemos: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Agora, versículos 17 a 36. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Agora 39 a 46. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele.
Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Nós já oramos ao Senhor e o nosso desejo é que o Espírito Santo aplique de maneira poderosa no nosso coração a sua palavra. Feliz o lar que tem Jesus como amigo. Esse é o nosso tema. Feliz é o lar que tem Jesus como amigo. Os amigos de verdade são aqueles que tomam parte na nossa vida em todos os momentos. Aqueles momentos bons, aquele momento de comemoração, aquele momento de alegria, aquele momento do churrasco, aquele momento do lanchinho, da refeição, aquele momento em que todos estão felizes, eles são convidados, eles se fazem presentes na nossa vida, mas também são aqueles que estão presentes na nossa vida nos momentos mais difíceis, são aqueles que enfrentam conosco as adversidades, são aqueles que colocam o ombro debaixo do nosso peito para nos soerguer nos momentos mais difíceis da vida. Eles são lembrados nesses bons e nesses maus momentos. O lar que tem, o cristão que tem a grande bênção de ter Jesus como amigo, e vou dizer isso com base nas próprias palavras de Jesus, em João 15, 14, 15, ele fala a respeito sermos amigos dele, e ele diz assim: não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai tenho feito conhecido a vocês. Esse que tem Jesus como amigo, e tê-lo como amigo não nos isentará de enfrentar as adversidades, certamente, mas tenho certeza absoluta que este Jesus nos garante vitória sobre todas as adversidades, sobre todas as tribulações, porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Lázaro, Maria e Marta, uma família íntima de Jesus. Em Lucas 10, 18 a 42, há o relato que Jesus visita a família, e ali, enquanto ele está ensinando, Marta está envolvida em servi-lo, e Maria queda-se aos seus pés para ouvir os seus ensinamentos. Nós vimos aqui nesse texto lido, que João faz questão de registrar no versículo 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E depois, no versículo 36, os judeus que estavam com eles ali também disseram: vede quanto o amava. Se nós olharmos em João 12, a partir do primeiro versículo, que está registrado também em Mateus 26 e Marcos 14, Jesus é convidado para tomar refeição na casa de um homem chamado Simão, um ex-leproso, e ali naquela casa estão Lázaro e as irmãs de Lázaro servindo na festa. E naquele momento ali, enquanto Marta está servindo, Maria traz um perfume caro num vaso caro, quebra aquele vaso e unge a Jesus e seca os seus pés com os seus cabelos. E isto revela uma intimidade real desta família com o Senhor Jesus. O texto que nós lemos nos mostra que Lázaro está doente. O que Maria e Marta fazem? O que elas sabem melhor fazer ao lado de Jesus, buscar socorro. E manda comunicar a Jesus que Lázaro está doente. Acontece que naquele momento, enquanto ele está ali anunciando, aí Jesus recebe o ensinamento, ou a informação, melhor dizendo, que Lázaro está doente, ele ainda demora onde ele está por 2 dias. Mas o trajeto, se você observar aqui, dá mais ou menos
3 quilômetros, ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, um estádio tem 200 metros, então aproximadamente 3 quilômetros. Ele demora para chegar e ele então vai ao encontro desta família. Antes de adentrar a aldeia, Marta, ouvindo que Jesus estava vindo, ela sai ao seu encontro, talvez até por uma questão de uma personalidade mais forte, mais agitada. Ela é a primeira a sair e Maria continua sentada em casa, mas ela vai ao encontro de Jesus e ali ela chega e fala para Jesus uma frase muito interessante, que ela vai dizer para Jesus: se tiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas há um diálogo muito importante nisso aqui, porque agora há luto na casa. Não, o tempo que Jesus demorou para chegar foi suficiente para que Lázaro morresse. Agora a tristeza está instalada, a amargura está instalada, a lágrima está instalada. Há naquele lugar e naquela casa o luto. E ali eles estão chorosos porque aquele amado irmão tinha sido recolhido, estava morto agora. E ela então conversa com o mestre, sabendo: se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Por que ela fala isso? Porque ela conhecia o Senhor. Ela sabia que aquele que estava ali diante dela e que tantas vezes visitara a sua casa, era alguém que tinha poder e aquele que tinha feito grandes milagres, aquele que tinha feito grandes sinais. E ali estava o Senhor Jesus. Mas ela continua não só apontando que conhecia Jesus como no sentido de o curador, mas ela revela uma intimidade, um conhecimento e uma fé. Porque nesse diálogo ela fala o seguinte: olha, se tu tiveras aqui, ele não teria morrido. Mas se você observar também no versículo 15, Jesus deixa transparecer essa ideia. Quando ele está falando para os seus discípulos, ele diz assim: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Porque ele está dizendo no versículo 14, Jesus disse claramente: Lázaro morreu. E aí ele diz: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Ou seja, algo está para acontecer, e ele está dizendo: se eu estivesse lá, eu não deixaria ele morrer, então eu não estou lá para que ele morra. E para que ele morrendo, eu possa então manifestar e fazer que vocês creiam no que eu estou para fazer. Este é um enunciado que Marta entende bem, mas ela vai descrevendo com respeito ao Senhor Jesus, e aí o Senhor Jesus fala assim: não, mas ele ressuscitará. E ela assim: eu sei, no último dia. Ela cria na ressurreição do último dia. Ela cria no poder transformador e ressuscitador de Jesus, quando ele não só morreria e ressuscitaria, mas ele também ressuscitaria toda a sua igreja. Ela cria nisso. E o Senhor Jesus vai descrevendo com ela e falando para ela assim: olha, eu não sou alguém que ressuscitará, mas eu sou a própria ressurreição, eu sou a própria vida. E se você crer em mim, você verá algo maravilhoso. E ela então faz a maior declaração que um ser humano pode fazer, que está no versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E neste momento Jesus manda chamar a Maria, e Marta vai ao encontro de Maria, e ela sai sem que eles soubessem, os judeus que ali estavam, e ela se aproxima de Jesus, e ela fala a mesma palavra de Marta. Está aqui no versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Neste momento, algo vai tomando conta do coração de Jesus, e ele começa a se condoer com o sofrimento, não só de Marta, de Maria e daqueles amigos ali, mas possivelmente a expressão que vem logo a seguir: Jesus, versículo 33, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Esse termo traz consigo uma conotação de uma revolta de Jesus, de um sentimento de tristeza, de dor, mas de revolta, e aqui é aplicado possivelmente uma visão de que aquilo que o pecado causou no ser humano, o resultado,
a consequência do pecado, que é a morte, a dor e o sofrimento. Naquele momento, quando Jesus olha e vê os seus amigos sofrendo, ele fica como que indignado por causa da consequência do pecado. Mas vai dizer logo à frente que ele chora ao ver a dor daqueles que ali estavam. Realmente ele amava esta família. E ele chega então e é levado ou conduzido até o sepulcro, e lá ele pede para retirar a pedra, e ele então ordena: Lázaro, saia. E Lázaro se levanta do túmulo, vencendo a morte, e sai. E ele então ordena para que tirem dele aquilo que impedia ele de andar, que eram as faixas que estavam amarradas, e agora ele está livre. Mas este acontecimento tem um efeito duplo, se você percebeu os últimos 2 versículos. Tem um efeito de comover o coração de umas pessoas para que elas cresçam. Vai dizer o versículo 45, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Mas tem outros, e estes outros foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então você tem aquele que se curva diante da ação soberana, maravilhosa de Deus, e crê na divindade de Jesus, e tem aqueles que, diante da grandeza dos feitos de Jesus, são capazes de ir e de condenar e de confessar para os outros que ali estava Jesus, ou seja, para os seus próprios inimigos. Para os seus próprios inimigos. Eu quero trazer algumas lições e aplicações para a nossa vida desse texto, no contexto de família. Eu quero fazer uma aplicação diante disto. Ali foi realmente o luto real, verdadeiro, de uma morte de alguém. Mas eu quero trazer também para a nossa vida uma aplicação desse texto, e quero que você compartilhe comigo deste momento. Vamos lembrar que nós estamos falando sobre a questão do lar feliz, é aquele que tem Jesus como amigo. Então a primeira lição que eu tiro aqui é que ser amigo de Jesus é ser amigo do Senhor do tempo. Ser amigo de Jesus é ser amigo do Senhor do tempo. Se você olhar o versículo 6, vai dizer: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, quando ele chega o reclame das 2 irmãs: se estiveras aqui, ele não teria morrido. Como se ele tivesse atrasado, como se ele tivesse chegado um pouco atrasado. Claro, quando nós olhamos essa questão, ficamos também angustiados. Só que nós precisamos entender umas coisas muito importantes aqui. Quando somos atribulados, como somos sofridos por alguma investida de adversidade, nós precisamos recorrer ao Senhor Jesus. Precisamos ir a Ele, precisamos buscá-lo, precisamos contar a Ele as nossas necessidades e clamar que Ele venha ao nosso encontro. Mas precisamos saber também que Jesus independe de tempo e circunstâncias. Jesus, ele não está ligado à nossa necessidade, no sentido de que ele se torna um servo nosso e que vem quando nós mandamos vir e que vai quando nós mandamos ir, mas ele é acima do tempo, ele é o Senhor do tempo. Jesus não precisa aproveitar as oportunidades, ele é o Senhor e cria as oportunidades. Jesus não chegou atrasado ali, naquele momento, diante daquele fato ocorrido. Jesus chegou na hora exata, assim como ele nasceu na hora exata, assim como ele morreu na hora exata, assim como ele ressuscitou na hora exata, assim como ele subiu ao céu na hora exata, assim como ele voltará na hora exata. Só que tem um propósito. E o propósito de Deus tem que ser cumprido. E o propósito de Deus aqui não era a cura de Lázaro, mas o propósito de Deus aqui era a ressurreição de Lázaro. Então Lázaro precisava morrer antes. Então por isso Jesus não chegou fora de tempo. Não chegou fora do tempo. Jesus não está preso ao tempo. Ele domina o tempo. Só Deus pode dominar o tempo. Então Jesus é Deus. E então, ser amigo de Jesus
significa ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus. Que coisa boa e tranquilizadora para o nosso coração. Saber que aquele pedido que você fez, que ainda não foi trazido às claras, o Senhor Jesus não perdeu o controle dele. O nosso Deus não perdeu o controle, Ele ainda não fez porque Ele tem propósito. E o propósito dele tem que ser realizado. Porque aquele que nós amamos e que nos amou primeiro, o nosso amigo, Ele é Senhor do tempo. Segunda lição que eu quero tirar para você, para tranquilizar o seu coração, é que ser amigo de Jesus é ser amigo do Senhor da eternidade. Aquele que domina o tempo aqui que nós vivemos, ele também domina a eternidade. Os versículos 25 a 27, ele diz para Marta: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Isso aqui é muito especial. Ele não fala assim, eu sou quem tem poder para ressuscitar, mas ele diz, eu sou a própria ressurreição, eu sou a própria vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Eu quero trazer para você justamente algo que vai além da sua expectativa, porque em muitos momentos Deus não ressuscitará. Em muitos momentos Deus não nos ouvirá no contexto em que sabemos, mas mesmo que chegue a nosso lar a morte, mesmo que a aparente derrota esteja tomando conta da nossa casa, há um momento que nós seremos vitoriosos, que é no último dia, ou seja, nós não ficaremos mortos para sempre. Aqueles nossos que morreram no Senhor ressuscitarão em corpo glorificado, e nós que estamos aqui, quando nós morremos, nós também seremos ressuscitados em corpo glorificado. Ou seja, o Senhor domina a nossa vida, Ele domina a igreja, Ele domina a história, Ele domina a eternidade. Não há tempo que passe que o Senhor não possa dominar. Ele tem autoridade sobre tudo isso. Jesus afirmou que Ele é o Senhor da eternidade, pois Ele é a própria ressurreição, é a própria vida. Quem está em Jesus não morre eternamente, ainda que não haja cura aqui, como disse, mas nós ressuscitaremos, sim, sem toda e qualquer enfermidade. Aquele que crê em Jesus pode esperar isto. Isto é confortador, porque Lázaro foi ressuscitado, mas Lázaro morreu depois. E às vezes o Senhor vai nos levando e vai nos assistindo, assim como Ele fez com o apóstolo Paulo. Ele disse assim, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele disse para Paulo, eu não vou lhe curar. Ele não salvou alguns discípulos. Tiago, por exemplo, foi passado ao fio da espada. E depois outros morreram, como Estevão, o diácono Estevão, morreu apedrejado. E no final da vida, Pedro, Paulo e tantos outros apóstolos foram executados. Paulo chegou a dizer, eu sei que já estou no final da minha vida, porque estou preso para ser morto, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele estava dizendo assim, eu sei que Deus não me livrará desta vez, como livrou em vários momentos. Ele chega a dizer, escrevendo a Timóteo, ele chega a falar da sua grande tribulação, no capítulo 3, a partir do versículo 10, ele diz assim para Timóteo, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variedades de perseguições tenho sofrido ou suportado? De todas, entretanto, me livrou o Senhor. E a literalidade da palavra aqui, da expressão, que variedade de perseguições, aqui é como botar para voar, ou seja, é algo tão amedrontador que a vontade de sair voando. E ele passa por tudo isso e diz, o Senhor me livrou. Mas agora ele escreve a Timóteo no final e diz, não, agora estou partindo mesmo. Deus não me livrará dessa vez, porque estou chegando no final da minha vida, da minha carreira. Então o Senhor é aquele que às vezes ouve e aquele que às vezes ouve de forma diferente, porque Ele é soberano, Ele é o Senhor da eternidade.
E isso é confortador. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei da sua vida, eu não sei como você está com Deus, mas eu quero dizer a você, hoje, aqui, neste momento, há uma eternidade. Não brinque com isto. Eu não quero que você saia da presença do Senhor e se perca. Eu quero que você esteja comigo pela graça de Deus, e só pela graça de Deus, esteja comigo no novo céu e na nova terra. Eu quero que você também esteja da presença do Senhor da eternidade. Então, se você é amigo de Jesus, você é amigo do Senhor da eternidade. E se é amigo do Senhor da eternidade, você está seguro. Seguro. Isso é a garantia da nossa salvação. Terceira lição: ser amigo de Jesus é ser amigo do Senhor da morte. Agora, nós saímos daquele âmbito da ressurreição eterna, no sentido de último dia, para a possibilidade daquilo que Deus tem como propósito de realizar na nossa vida, na nossa história, aqui e agora. Versículos 43 e 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto em lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Jesus apenas ordenou: Lázaro, saia, e a morte não foi suficiente para segurar Jesus, Lázaro, para prender Lázaro. Quando Jesus ordena, a morte não pode operar. Quando Jesus estabelece a sua palavra, nada nem ninguém pode teimar, porque o Senhor tem a palavra final. Apenas com a palavra, a morte não pôde conter a Lázaro. Jesus pode dar vida onde há morte. Ele pode fazer o que estava perdido ser encontrado. Ele pode fazer brotar onde está murcho, onde está sem vida. E Ele pode fazer nascer água no deserto. Ele pode dar vida a ossos sequíssimos. Este é o Senhor que nós servimos. A morte não tem autoridade sobre Ele. Ele foi morto, crucificado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Paulo, glorificando ao Senhor, ele vai dizer aos coríntios que o último inimigo a ser vencido é a morte. E no final do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória, o teu aguilhão? Porque Jesus ressuscitou, Ele não ficou preso à morte, Ele é o Senhor da morte, Ele tem domínio sobre a morte. Ele mostrou isso em outros aspectos, mas nesse aspecto aqui há algo muito peculiar, porque em outros momentos, como o filho da viúva de Naim, como também na menina de 12 anos que ele ressuscitou, ele chegou e eles haviam acabado de morrer. Um estava sendo conduzido para ser sepultado, e a outra ainda não tinha sido nem conduzida para ser sepultada. Mas agora aqui não. Agora já havia 4 dias. E o conhecimento dos rabinos indica a possibilidade de que havia naquele período uma crença de que o espírito da pessoa, a alma da pessoa, visitava o túmulo até o terceiro dia, sendo que no 4º dia realmente então ela deixava de uma vez para sempre o corpo. Então Jesus espera todo este propósito, tem todo este momento para fazer realmente. Ele morreu realmente, ele já está cheirando mal, e ele agora executa não só o poder da ressurreição, mas a ressurreição do corpo perfeito, aperfeiçoado. Esse é o Senhor que nós servimos, esse é o Senhor que guarda-nos de todos os males, esse é o Senhor que conduz a sua igreja, esse é o Senhor de que nós prostramos para adorar. E não dá para adorar esse Deus mais ou menos como nós temos adorado. Não dá para servir esse Deus mais ou menos como nós temos servido. Não dá para dar o resto para esse Deus como nós temos dado. Nós temos que oferecer ao Senhor toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, porque o nosso Senhor, que é nosso amigo, é Senhor da morte. Mas eu quero encerrar com uma outra lição. Ser amigo de Jesus é ser amigo do Senhor da glória.
Versículo 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Marta e Maria creram, por isso elas viram e experimentaram a glória de Deus. Creio que nós deixamos de experimentar tantas coisas por causa da pequenez da nossa fé. Nós cremos descrendo, nós confiamos desconfiando. E muitas vezes nós somos frustrados porque a nossa fé é muito pequena. Jesus disse para Marta: eu não lhe avisei que se creres verás a glória de Deus? Jesus é a glória de Deus revelada ao homem. É por isso que nós não conseguimos ver a grandeza de Jesus. Ele se torna pequeno para a igreja, porque nós queremos ver trovões, nós queremos ver relâmpagos, nós queremos ver fogo, nós queremos ver fumaça, enquanto o próprio Paulo disse que Deus revela a sua glória na face de Cristo. Precisamos entender a face de Cristo, precisamos entender o Senhor Jesus e amá-lo com toda a nossa força, porque nele a glória de Deus está revelada. Que Deus é este que vem ao encontro do homem pecador, que Deus é este que vem para restaurar vidas que até então eram inimigas dele, que Deus é este que se humilha e assume a forma do inimigo, que Deus é este que passa por todas as tentações que este inimigo pudesse passar, que Deus é este que se entrega para ser morto, não como alguém que é levado como um mártir, que é apanhado por uma causa, mas ele se entrega, ele se dá por você e se dá por mim. É este Jesus que nós servimos, é este Deus que se encarnou, é este Deus que veio ao mundo e se entregou por nós, é este Deus que recebeu a ira que seria sua e que seria minha. Quando eu contemplo isso, eu fico angustiado, dada a minha falibilidade de servir ao Senhor. Acho que quando a gente cochila na hora da exposição da palavra, da leitura da Bíblia, como a gente pode acontecer dentro de casa, a gente acha que é uma vergonha para nós. Que Deus faz isso, que Deus maravilhoso, e nós ainda olhando para essa grandeza, somos capazes de tratá-lo com frieza, tratá-lo com desânimo, tratá-lo, como eu disse já, com o resto, com a sobra. Se sobrar eu vou, se sobrar eu vou. E achar que você é alguma coisa, não, Deus é tudo, porque Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Não apenas Ele é o Senhor do tempo, mas Ele é o Senhor também da eternidade. Não só da eternidade, mas Ele é o Senhor também da morte. Não só da morte, mas Ele é o Senhor da glória. E Ele revelou a sua glória, sendo este o último grande feito, no sentido de milagre, que Jesus fez, porque dali para frente foram apenas momentos, horas, pequenos dias, para que ele fosse então crucificado. Ele deixou a ressurreição de Lázaro como se fosse para o final, para dizer: eu domino sobre a morte, eu domino sobre a história. Eu concluo agora com uma aplicação ao nosso coração. É possível que haja morte em nossa casa. Eu não estou dizendo no sentido literal, mas é possível que, de alguma forma, há morte em nossa casa. Talvez o desânimo tomou conta da família e quase não lidamos mais com Deus. Damos preferência a qualquer outra coisa, a uma festinha, a um convite de amigo, a um lazer, ao trabalho, a qualquer coisa. Se não tiver nada disso, então eu vou para o Senhor. Se isso está acontecendo na sua família, saiba que há morte na sua família, morte espiritual. E eu lhe afirmo que Jesus pode mudar a sua história. Talvez agora, neste momento, você está lembrando da sua própria vida, quem sabe, ou de alguém, mas você está angustiado. O Senhor
que é Senhor do tempo, que é Senhor da eternidade, que é Senhor da morte, que é Senhor da glória, Ele pode dar vida e restaurar a sua família do desânimo. Não deixe esse grande instrumento de Satanás destruir a sua família. Em nome do Senhor Jesus, hoje é o dia em que Ele quer operar na sua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Mas você precisa crer que Ele pode fazer isso, e Ele pode fazer. Segundo, talvez você esteja pensando em algum membro da família que já prefere compartilhar os seus problemas com amigos ímpios, porque perdeu a alegria da comunhão da igreja. Não gosta mais da igreja, não gosta mais dos irmãos, não compartilha mais. E ele tem levado toda a sua frustração para terceiros, para pessoas que vão apenas alimentar o seu ego, mas que não podem dar a ele aquilo que o Senhor pode dar. Eu quero dizer a você, se tem alguém na sua casa dessa forma, Jesus, o nosso Senhor, Ele pode restaurar esta vida, Ele tem poder para fazer isso. Ele ressuscitou a Lázaro, Ele pode ressuscitar este familiar que neste momento se encontra praticamente morto, espiritualmente falando. Não desista dele. Faça como Marta e Maria. Vá ao Senhor e clame por Ele. Terceiro, às vezes há membro na família que ainda não se entregou a Jesus. E você olha para aquela pessoa e fica triste, porque você sabe que o lugar que ele está agora, se ele morrer, e ele pode morrer, a única coisa que estará à frente dele é o juízo eterno para a condenação eterna. E se tem algo que dói no nosso coração, é justamente isto: saber que aquele que nós amamos, aquele que está no nosso meio, aquele que está próximo de nós, esta pessoa ainda não foi achada por Cristo, essa pessoa ainda continua nas trevas, e se ela morrer, ela estará condenada. Eu quero dizer para você que este Jesus, o Jesus que é Senhor do tempo, o Jesus que é Senhor da eternidade, o Senhor Jesus que é Senhor da morte, e que é Senhor da glória, Ele pode salvar. Se depender do amém, poucos serão salvos. Jesus pode salvar. Amém. Amém. Irmãos, há algo muito importante nisso. Há algo muito importante nisso. Eu preciso crer que o Senhor pode interferir, porque Ele interferiu em mim. E eu vou dizer uma coisa para vocês: Ele não precisa pedir licença para entrar no nosso coração, porque Ele é o Senhor. Ele deve entrar no nosso coração, porque se for eu permitir-lo entrar, Ele não entrará, porque se eu estou morto, como deixarei entrar? É preciso que Ele entre no meu coração. Eu preciso crer nisso. Eu preciso colocar o meu familiar na presença do Senhor, crendo que o Senhor pode visitá-lo agora. Eu posso crer nisso. E se eu creio nisso, eu espero isso no Senhor. Eu busco isso no Senhor. Ele pode salvar. Ele pode salvar. Talvez a enfermidade tenha assolado a sua casa de tal maneira que você passa tanto tempo já sem esperança. Talvez saia de uma enfermidade, entra noutra, sai de uma, sai na outra, e assim vai vivendo a sua vida, e parece que nada resolve. E aí você começa a pensar o que está acontecendo. Eu quero dizer para você que está enfermo e que quer a bênção de Deus para a sua vida: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. É necessário que você se curve diante do Senhor, crendo que aquele que ressuscita pode curar. Jesus pode curar. Jesus pode curar. Mas é necessário que você coloque a sua vida na presença dEle. É necessário que você queira a sua cura para a glória dEle. É necessário que você seja curado, queira ser curado, para que você o sirva com muito vigor. Mas o Senhor, sim,
esse Senhor que nós servimos, que é o amigo nosso, pode sim curar. Ele é o Todo-Poderoso. Finalmente, seja qual for o seu problema, Jesus é o Deus do impossível. Ele pode restaurar profundos traumas. Enquanto a sociedade diz o seguinte: pode abortar se for um estupro, eu digo para você, Jesus pode restaurar uma mulher que foi estuprada para a glória dele. Não precisa matar o bebê. Se há outros traumas na sua vida, Jesus pode lhe curar desses traumas, porque Jesus é maior do que aquele que lhe causou esses traumas. Você precisa crer em Jesus, como aquelas mulheres que esperavam no Senhor. O problema é que nós não estamos crendo, e se nós não cremos, nós não vemos a glória de Deus. Talvez é aquele marido grosseiro, aquele marido chato, aquele marido que não tem desenvolvido um papel de Deus na sua vida, aquele marido pesado, aquele marido que tem sido um fardo, aquele marido que tem transtornado a sua vida, e você parte para aquela visão de vou me separar, porque se eu me separar, aí não tem problema. Eu quero dizer para você o seguinte: a palavra de Deus diz que não devemos nos separar, e sim esperar no Senhor, crer, porque esse Deus pode restaurar, esse Deus pode transformar, esse Deus pode agir, esse Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos e esperamos. Deus pode transformar aquela mulher, como disse Salomão, que parece uma goteira, que fica o tempo todo batendo, e ali está chato, está difícil, está complicado, e tem hora que você não aguenta mais, dá vontade de sair, você sai, daqui você volta, aí dá vontade de sair de novo, porque ela está ali falando de novo. Eu vou dizer para você uma coisa: ao invés de você abandoná-la, eu posso dizer para você, esse Jesus que nós acabamos de pregar, que nós cremos, que é nosso amigo, Ele pode transformar e restaurar a vida da sua esposa. Você não pode entrar na linha de Satanás, porque ele vai dizer: abandone, é melhor. Tem tantas por aí. Abandone, é melhor. Tem tantos por aí. Mas o Senhor Jesus diz: não foi assim desde o princípio. O que Deus uniu, não separe o homem. Então espere no Senhor, clame pelo Senhor, chore aos pés do Senhor, mas creia, porque se você fizer isso, crendo, você experimentará a glória de Deus. Talvez você tenha um filho rebelde, teimoso, contumaz, que abandonou Jesus, e só está trazendo tristeza para o seu coração. E você está a ponto de abandoná-lo e dizer: saia de casa, vai para curtir sua vida. Eu queria dizer para você o seguinte: que o bom pai não expulsa seu filho de casa, por pior que ele seja. Porque foi assim que o nosso Deus fez conosco. Porque ao invés de expulsar-nos quando nós pecamos, Ele nos trouxe de volta em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que esse Jesus pode restaurar também o seu filho. Ele pode restaurar o seu pai. Ele pode restaurar. Ele pode restaurar a família. Ele é o Senhor do tempo, e no tempo dele, Ele agirá. Há um propósito. Está demorando? Porque há um propósito. Porque se não houvesse propósito em outro tempo, Ele faria agora. Então, se Ele não fez ainda, porque há um propósito. Saiba que Ele é Senhor da eternidade, ainda que o propósito dEle não seja resolver o seu problema como você quer, Ele resolverá de outra forma, mas Ele resolverá. Saiba que Ele pode ressuscitar, Ele é Senhor da morte, e Ele é Senhor da glória. Então, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se você se encaixa numa dessas afirmações finais, desânimo seu ou de familiares, pessoas que hoje estão fora, e se você deseja colocar isso na presença do Senhor, eu lhe convido a se levantar.